horas, Jian Ao acordava automaticamente. Depois de imaginar o sol brilhante a noite toda, Jian Ao não sentiu nenhum cansaço. Em vez disso, ele se sentiu revigorado e parecia ter uma energia infinita em seu corpo. Cultivo, nível 1 de Qi e Reino de Sangue. Osso da raiz, 6, 8. Compreensão, 2, 5. Espírito, 1, 7. Jian Ao verificou os dados de seus 3 talentos. Seu nível de cultivo ainda está no primeiro nível de Qi e Reino de Sangue. Isso também é normal. Mesmo que seus ossos sejam muito fortes, quase 7 vezes maiores que os de uma pessoa comum, é impossível para ele chegar ao segundo nível de Qi e Reino de Sangue em um dia. No entanto, os ossos fortes de Jian Ao ainda permitiam que ele sentisse claramente o crescimento de sua energia e sangue. Mesmo em um dia, a energia e o sangue de Jian Ao aumentaram muito. Hoje é o segundo dia de treinamento formal de artes marciais de Jian Ao. Ele chegou ao salão de artes marciais da Torre Negra no início da manhã. Jian Ao sentiu que já estava adiantado, mas não esperava que o salão de artes marciais já estivesse cheio de pessoas, e muitos alunos e discípulos haviam chegado ao salão de artes marciais. Irmão mais novo, o plano do dia começa pela manhã. Nós, guerreiros, praticamos no inverno e praticamos no verão, mas não devemos ser preguiçosos. Foi o terceiro irmão mais velho que falou. Ele havia chegado à academia de artes marciais há muito tempo e praticava há muito tempo. Sim, terceiro irmão sênior. Jian Ao não deu desculpas, mas aceitou humildemente. Ok, Jian Ao ainda é uma criança e ainda está crescendo, então não seja tão duro. A segunda irmã mais velha veio até Jian Ao com um sorriso no rosto. Irmãozinho mais novo, o mestre está procurando por você. Jian Ao seguiu a segunda irmã mais velha até o mestre. Jian Ao, como está sua saúde? Zhao Eita perguntou. Mestre, este discípulo teve uma noite de descanso e sua saúde não é mais séria. Zhao Eita acenou com a cabeça com satisfação e disse, o corpo humano tem potencial ilimitado. Contanto que não seja espremido demais, esse potencial será liberado lentamente. Especialmente em uma idade tão jovem, o potencial do seu corpo é ainda maior. No entanto, um guerreiro só tem energia e sangue, mas não adianta se ele não puder usá-lo, então ele tem que usar artes marciais. Seus ossos são fortes, o que permite que você pratique artes marciais com o dobro do resultado com metade do esforço. Mas as artes marciais são uma competição de compreensão e trabalho duro. Você está atualmente no reino Qi e Sangue, e muitas habilidades de artes marciais irão distraí-lo. Apenas concentre-se em praticar uma técnica de boxe. Vou te ensinar o punho de tigre, que pode mobilizar a energia e o poder do sangue de todo o corpo. Pode ser considerada uma técnica de boxe muito poderosa. Então, Zhao Eita começou a demonstrar o punho de tigre. Cada soco explodiu no vazio, parecendo extremamente poderoso. Foi realmente um soco poderoso. Jian Ao, você se lembra? Mestre, este discípulo já se lembrou disso. Hã? Você se lembra depois de apenas uma tentativa? Então tente novamente e veja. Zhao Eita ia praticá-lo mais algumas vezes, mas ele não esperava que Jian Ao o tivesse memorizado. Isso surpreendeu um pouco Zhao Eita. Algumas pessoas têm uma boa base, mas uma compreensão média. Jian Ao deu um soco no tigre de uma vez por todas. Embora muito imaturo. Muitos dos movimentos nem estão em vigor. Mas eu me lembrei disso. Zhao Eita ficou muito feliz. Jian Ao tem uma memória fotográfica. Quando ele pensou sobre isso com cuidado, Jian Ao não era uma criança comum, mas um conhecido prodígio. Ele aprendeu literatura com 1 ano de idade e compôs poemas aos 3 anos. Seu primeiro poema foi até transmitido ao mundo e foi procurado por inúmeros literatos. Embora estudar literatura e estudar artes marciais sejam muito diferentes, mas eles também têm algo em comum. As pessoas que são boas em literatura são rápidas em pensar. Em certo sentido, são as características de pessoas com alto entendimento entre os guerreiros. Deste ponto de vista, Jian Ao não é apenas bom em caráter, mas também tem um bom entendimento? Jian Ao era muito sério em praticar o punho de tigre quando começou,
e praticou o punho de tigre mais de 10 vezes seguidas. Embora cada movimento fosse muito padrão, o efeito era muito inferior ao de Zhao Eita. Ele não pôde deixar de perguntar: mestre, por que não posso fazer o mesmo efeito explosivo que você? Zhao Eita sorriu quando ouviu isso. Hehe, um som vale mais que 1000 moedas de ouro, essa é a diferença no nível de força. Se você quer fazer um som explosivo, você deve praticar a força. Em outras palavras, você tem que romper para o nível Mingjin para ser capaz de fazer um som explosivo. Mingjin. Jian Ao estava pensativo. Ele está apenas no reino de Qi Sang agora, e somente rompendo o reino de Qi Sang ele pode alcançar Mingjin. Mas o punho de tigre é um pouco especial. Contanto que você possa praticar o punho de tigre com perfeição, dominar seu verdadeiro significado e realizar os truques do verdadeiro significado, você também pode obter um efeito semelhante ao Mingjin. Truques de verdadeiro significado. As artes marciais são divididas em entrada, maestria, sucesso menor, sucesso maior e perfeição de acordo com a proficiência. Algumas artes marciais mais requintadas realmente têm truques de verdadeiro significado, mas somente quando as artes marciais são perfeitas você pode compreender o verdadeiro significado e dominar os verdadeiros truques de significado. Os verdadeiros truques de significado são muito poderosos. Dominar os verdadeiros truques de significado pode até permitir que você lute contra oponentes de níveis mais altos. No entanto, também é muito difícil aperfeiçoar as artes marciais. 100 anos de prática e compreensão super forte, é difícil alcançar a perfeição. Embora eu tenha praticado o punho de tigre por 40 ou 50 anos, o punho de tigre só alcançou grande sucesso até agora, e ainda não foi aperfeiçoado. O coração de Jian Ao tremeu. É tão difícil aperfeiçoar as artes marciais? Ele não foi capaz de aperfeiçoá-lo depois de praticar por 40 ou 50 anos. Ele sabia que seu mestre era muito forte. O punho de tigre deve ser apenas um método básico de boxe. Definitivamente não é muito profundo. Afinal, se você pode praticar Qi Reino de Sangue, quão avançado pode ser? Mas mesmo um método de boxe tão básico que não é tão avançado, Zhao Eita pratica há décadas e ainda não consegue aperfeiçoá-lo. Você acha que o punho de tigre é simples? Você saberá depois de praticá-lo. Começar e dominá-lo é relativamente simples, e você pode alcançar o domínio gastando tempo. Mas o punho de tigre se torna cada vez mais difícil à medida que você o pratica, especialmente o pequeno sucesso e o grande sucesso. Não é algo que pode ser praticado simplesmente acumulando tempo. Se você não tiver compreensão suficiente, talvez não consiga alcançar grande sucesso em sua vida. Zhao Eita realmente não disse outra frase. A compreensão é inata. No nível do Qi do reino do sangue, às vezes você pode contar com recursos e grandes remédios para romper. Mas as artes marciais só podem contar com a compreensão, não importa o quanto você tente. Na seita Wangtian, apenas aqueles que praticam artes marciais com perfeição e dominam o verdadeiro significado e truques podem ser considerados gênios. Claro, o pré-requisito é que os ossos não possam ser tão ruins. Quanto aos ossos, Zhao Eita sabe que Jian Ao é muito bom. Mas Zhao Eita não sabe sobre compreensão. Vai demorar muito para ver algo. Jian Ao, você precisa praticar o punho de tigre, mas você precisa praticar a habilidade nutritiva do sangue do grande rio ainda mais. Você pode não apenas praticar uma arte marcial no futuro, mas também muitas outras artes marciais, como movimentos corporais ou armas. Nesse momento, envolverá muito de sua energia. Como equilibrar ou fazer escolhas requer grande sabedoria. As pessoas têm energia limitada. A maioria das pessoas se especializa em uma ou duas artes marciais, em vez de aprender com muitas. Zhao Eita lembrou. Jian Ao acenou com a cabeça. Ele naturalmente entendeu essa verdade. O cultivo é a base. Mas as artes marciais também são indispensáveis. Talvez esta seja a razão fundamental pela qual gênios e pessoas comuns têm uma lacuna. Com o mesmo tempo e energia, os verdadeiros gênios podem dominar muitas artes marciais e até praticar artes marciais com perfeição, enquanto seu cultivo ainda está avançando aos trancos e barrancos. As pessoas comuns não podem aperfeiçoar uma arte marcial, mesmo que a pratiquem por toda a vida.
Sob a orientação de seu mestre, Jian Ao praticou o punho de tigre e moveu o Qi e o sangue a sério. Um dia se passou. Jian Ao voltou para casa. Ele verificou seus próprios dados o mais rápido possível. Cultivo, Qi reino de sangue nível 1. Raiz, 6, 8. Compreensão, 2, 5. Espírito, 1, 7. Tiger Fist, começando. Tiger Fist realmente começou. No entanto, as artes marciais também se tornam mais difíceis com o passar do tempo. Começar e dominar são relativamente simples. Mas é difícil alcançar um pequeno sucesso. Se você quiser alcançar um pequeno sucesso em punho de tigre, você deve compreender a forma de tigre, obter sua forma e, em seguida, compreender seu espírito. Jian Ao parecia estar pensando. Punho de tigre é muito feroz e feroz. Mas nos estágios de entrada e maestria, as características do Tiger Fist não são realmente exibidas. Somente depois de compreender a forma de tigre, o poder do punho de tigre pode aumentar muito. Para compreender a forma de tigre, você definitivamente precisa de compreensão. E minha compreensão atual é de apenas 2, 5, o que é melhor do que a média das pessoas. Temo que seja difícil compreender a forma de tigre em um curto período de tempo. No entanto, posso visualizar a lua de sangue e melhorar rapidamente minha compreensão. No momento, minha raiz é muito forte, então não preciso visualizar totalmente o sol e passar mais tempo visualizando a lua de sangue. Jian Ao pensou sobre isso. No momento, o osso da raiz é forte o suficiente e você só precisa visualizar passo a passo no futuro. Os dados de compreensão são relativamente baixos, então você pode se concentrar na compreensão. Mas o osso da raiz ainda é a base, mesmo que diminua, você não pode impedir o aumento do osso da raiz. Então, após cuidadosa consideração, Jian Ao decidiu visualizar a lua de sangue por 10 meses e visualizar o sol pelos 2 meses restantes. Desta forma, a compreensão pode aumentar em 1 a cada ano, e o osso da raiz também aumentará em 0, 2. Jian Ao fez um plano em sua mente. Em seguida, Jian Ao visualizou de acordo com o plano. Desde que Jian Ao entrou na escola de artes marciais da Torre Negra para praticar artes marciais, ele não escreveu poemas novamente. Com o passar do tempo, seu nome de criança prodígio gradualmente não é mais mencionado. Algumas pessoas até disseram que ele machucou Zonjon e não tinha talento. Jian Ao naturalmente não se importou. Quando ele espalhou o nome de prodígio, foi apenas para expandir sua reputação, na esperança de atrair guerreiros poderosos para aceitá-lo como seu discípulo. Agora que ele praticou artes marciais, ele não precisa mais do nome de um prodígio. Embora Jian Ao não tenha mais a reputação de uma criança prodígio, sua reputação na escola de artes marciais da Torre Negra está crescendo. Ele até se tornou cada vez mais famoso entre todo o círculo guerreiro Kenshin. Nutrir sangue em um dia, 2 níveis de Qi sangue em um mês e 9 níveis de Qi sangue em um ano. Que tipo de velocidade de treinamento de artes marciais aterrorizante é essa? Todo o círculo de artes marciais de Kenshin sabia que um grande gênio havia emergido do salão de artes marciais da Torre Negra. Muitas escolas de artes marciais se arrependem infinitamente. Quando Jian Dahai procurou professores famosos para Jian Ao, ele foi rejeitado por muitas escolas de artes marciais. Quem teria pensado que o próprio Jian Ao era um gênio das artes marciais? No entanto, Jian Ao também está preocupado agora. 1 ano se passou e Jian Ao agora tem mais de 7 anos. Cultivo, 9º nível do reino Qi sangue, perfeito. Osso da raiz, 7. Compreensão, 3, 5. Espírito, 1, 7. Punho de tigre, maestria. Depois de praticar artes marciais por 1 ano, Jian Ao fez um rápido progresso. O osso da raiz finalmente atingiu 7. A compreensão também excede 3. Seu cultivo atingiu o 9º nível de Qi reino de sangue. Jian Ao estava muito satisfeito com suas habilidades, compreensão e cultivo. Apenas o punho de tigre insatisfeito Jian Ao. Na verdade, Jian Ao já havia dominado o punho de tigre há meio ano. Mas depois de tanto tempo, ele ainda é proficiente em Tiger Fist.
Até mesmo Jian Ao sentiu que o punho de tigre não tinha como avançar. É o mesmo que sua compreensão chegue a 3, 5. Jian Ao sentiu a frustração do treinamento em artes marciais pela primeira vez. Ele também entendeu que isso era um gargalo. Todos os guerreiros têm gargalos. Alguns gargalos podem durar de 3 a 5 anos, e alguns podem até durar a vida toda. Jian Ao nunca esperou que seu entendimento não fosse baixo, mas o punho de tigre encontrou um gargalo e não conseguiu ter sucesso, e ele nem tinha a menor ideia. Neste dia, Jian Ao encontrou seu mestre Zhao Eita. Mestre, meu discípulo punho de tigre encontrou um gargalo e nunca foi capaz de alcançar o sucesso. Jian Ao humildemente pediu conselhos. Zhao Eita sorriu levemente e disse, seu punho de tigre melhorou muito rapidamente. Você o dominou em meio ano. Esse gargalo está parado há apenas meio ano. Não se preocupe. Enquanto a oportunidade surgir, o gargalo será naturalmente rompido. Quando suas artes marciais encontrarem um gargalo, deixe a natureza seguir seu curso. O cultivo é a base. Seu cultivo atingiu o 9º nível de Qi Sangue, certo? Jian Ao acenou com a cabeça. Este discípulo atingiu o 9º nível de Qi Sangue. Bem, isso mesmo. Leva um ano para atingir o Qi e o Sangue completos, o que está além das expectativas do meu professor. Uma vez que Qi e Sangue atingem a perfeição, você geralmente tem que praticar artes marciais no nível de Ming Jin para dar à luz Jin. No entanto, esse tipo de Jin tem certas limitações e será afetado por técnicas inovadoras. Por exemplo, se você usar Fiery Jin para romper, então a energia que nasce será mais ou menos violenta, e será muito difícil praticar algumas artes marciais femininas no futuro. Existe uma segunda maneira, que é purificar o Qi e o Sangue. Quando o Qi e o Sangue são continuamente purificados, até que um dia, o Qi e o Sangue produzirão força naturalmente. Esse tipo de força é inclusivo e qualquer arte marcial pode ser praticada sem nenhum impacto. O primeiro método é relativamente mais fácil de gerar energia. Com o seu talento, desde que você pratique Ming Jin Kung Fu, estima-se que você será capaz de gerar energia em poucos dias e se tornar um guerreiro Ming Jin. O segundo método leva mais tempo, pode levar alguns meses, um ano ou até mais para você criar algo poderoso. Que caminho você quer romper? Jian ouviu isso e pesou em seu coração. A primeira maneira é, sem dúvida, mais certa. Um avanço virá em breve. Mas Jian também se preocupa com suas limitações. A segunda maneira é purificar o Qi e o Sangue, o que definitivamente levará tempo. Mas com uma base sólida, você terá mais opções no futuro e poderá até ir mais longe no caminho das artes marciais. Eu escolho o segundo, para purificar o Qi e o Sangue, para que o Qi e o Sangue possam produzir energia naturalmente. Jian Ao não pensou nisso por muito tempo e imediatamente escolheu a segunda opção. Seu osso raiz já ultrapassou a marca 7 e será ainda mais forte no futuro. Mesmo que seja para purificar o Qi e o Sangue, quanto tempo pode levar? Muito bom. Você pode enfrentar a tentação e estabelecer uma base sólida com paz de espírito. Esta é a escolha certa. Na verdade, usar o segundo método para gerar energia tem outra vantagem que ainda não mencionei. Qualquer Jin produzido pela purificação de Qi e Sangue pode aumentar o poder do Jin. Por exemplo, se você purificar 10% do Qi e do Sangue, o poder do Jin será 10% mais poderoso. Este é um bônus adicional e não tem nada a ver com o tipo de exercícios que você pratica. É irrelevante. As vantagens de praticar a mesma técnica e usar a energia purificada são muito óbvias. Em Huang Tianzong, qualquer discípulo que queira ir mais longe basicamente usará o segundo método para gerar energia. Os olhos de Jian Ao brilharam. Existe tal benefício? Receio que, quando o mestre lhe pediu para escolher agora, ele só queria tentar. Os guerreiros que são verdadeiramente ambiciosos provavelmente escolherão o segundo método. Mestre, isso não significa que quanto mais Qi e Sangue purificados, melhor? Seria melhor purificar 100% do Qi e do Sangue, o que equivale a purificar o Qi e o Sangue de todo o corpo. Isso não dobraria o poder de Jin? Bom, aquele discípulo quer purificar 100% de sua energia e sangue antes de fazer um avanço.
Jian Ao sabia que o bônus de força era uma vantagem tão grande que ele não podia largar. Zhao Eita balançou a cabeça e disse, o que você acha é muito bonito. Quanto Qi e sangue podem ser purificados depende inteiramente da sorte. Algumas pessoas podem produzir energia após purificar 10% do Qi e do sangue. Algumas pessoas podem produzir energia após purificar 30% do Qi e do sangue. E algumas pessoas podem produzir energia após purificar 30% do Qi e do sangue. As pessoas podem até purificar 50% de seu Qi e sangue para criar energia. Quanta energia pode ser purificada em Qi e sangue, é impossível controlar. Jian Ao ficou um pouco desapontado. Mestre, não há realmente nenhuma maneira de controlar e purificar o Qi e o sangue. É realmente impossível controlar a purificação de Qi e sangue, pelo menos Huang Tianzong não tem esse método. Jian Ao entendeu. Huang Tianzong não tem, então há uma boa chance de que outras seitas também não tenham. Afinal, Huang Tianzong já é uma seita poderosa. Por favor, peça também ao mestre para me ensinar como purificar o Qi e o sangue. Jian Ao disse respeitosamente. Ok, esse método de purificação de Qi e sangue não é difícil, mas é um pouco exaustivo e requer persistência por um longo tempo. Você não pode desistir no meio do caminho. Depois disso, Zhao Eita começou a ensinar a Jian Ao o método de purificar o Qi e o sangue. Este método é chamado de método de sangue puro, e a técnica é realmente muito simples. Jian Ao lembrou-se depois de ouvi-lo uma vez. Jian Ao, o método de sangue puro consome muita energia. Você não pode fazer isso mais de 5 vezes por dia. Se você fizer isso mais de 5 vezes, terá uma dor de cabeça aguda, confusão e grandes danos. Lembre-se de não fazer isso com muita pressa. O discípulo entende. Jian Ao foi para a sala silenciosa e tentou purificar o Qi e o sangue sozinho. 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Jian Ao rapidamente executou o método de sangue puro 5 vezes. De acordo com o mestre, isso não deve ser feito mais de 5 vezes ao dia. Quando exceder 5 vezes, você terá uma dor de cabeça e até ficará confuso. No entanto, Jian Ao já usou o método de sangue puro 5 vezes. Como resultado, ele não sentiu nada. Experimente. Jian Ao respirou fundo e tentou executar o método de sangue puro novamente. Ele é muito cuidadoso. Se algo incomum acontecer, ele irá parar imediatamente. Como resultado, quando Jian Ao executou cuidadosamente o método de sangue puro para purificar o Qi e o sangue, não houve surpresa alguma. Tudo está normal. Jian Ao completou com sucesso a 6ª purificação de Qi e sangue. Parece diferente do que o mestre disse. Fiz o método de sangue puro 6 vezes e nada aconteceu. Jian Ao continuou a usar o método de sangue puro. A 7ª vez, a 8ª vez, a 9ª vez, a 10ª vez. Quando Jian Ao executou o método de sangue puro 10 vezes, ele se sentiu muito cansado. Sim, apenas cansado. É essa exaustão mental. É como a exaustão de ser esvaziado por toda a parte. Isso é exaustão mental. A lei do sangue puro tem algo a ver com espiritualidade. Os olhos de Jian Ao brilharam. Havia algumas suposições vagas em sua mente. O mestre disse que geralmente não mais do que 5 vezes o método de sangue puro deve ser realizado. Talvez seja porque o espírito dos guerreiros comuns é muito baixo. Mas Jian Ao é diferente. Seus dados mentais chegaram a 7, o que era muito mais forte do que a média das pessoas. Quanto à exaustão mental, Jian Ao tinha uma ideia ousada em sua mente. Ele imediatamente entrou nas profundezas de sua consciência e viu 3 corpos celestes acima de sua cabeça. Especialmente buracos negros. Nos últimos anos, Jian Ao apenas visualizou o Sol e a Lua de sangue, não o buraco negro. Afinal, o buraco negro aumenta o espírito, e Jian Ao não encontrou nenhum efeito do espírito durante seu treinamento anterior em artes marciais. Mas agora parece que a purificação do Qi e do sangue está relacionada ao espírito. Visualize um buraco negro. Jian Ao começou a visualizar buracos negros. Com o tempo, a fadiga mental de Jian Ao foi rapidamente varrida e ele se tornou enérgico novamente.
Isso é o que Jian Ao pensa. Visualizar um buraco negro não apenas aumenta sua energia, mas também permite que você se livre de sua fadiga mental e se recupere rapidamente. Dessa forma, ele não seria capaz de continuar a operar o método de sangue puro? Então, Jian Ao usou o método de sangue puro novamente. 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Com certeza, depois de executar o método do sangue puro por mais 10 vezes, Jian Ao recuperou sua energia visualizando o buraco negro depois de se sentir exausto. Não sei quanto tempo demorou. Estava escurecendo. Jian Ao voltou para a mansão Jian e verificou os dados de seu corpo. Nível de cultivo, 9º nível de Qi e reino de sangue, perfeito. Osso da raiz, 7. Compreensão, 3, 5. Espírito, 7. Punho de tigre, maestria. Método de sangue puro, purificar 1%. Os olhos de Jian Ao brilharam. Isso purifica 1% do Qi do sangue? Você sabe, isso é apenas um dia. No entanto, Jian Ao dedicou toda a sua energia ao método sangue puro durante este dia. Ele não visualizou o sol ou a lua de sangue, então seus ossos da raiz e compreensão pararam de crescer. As coisas têm suas prioridades, e você pode parar seus ossos da raiz e compreensão por um tempo. O método do sangue puro está relacionado ao avanço do Mingjin, que é de grande importância. Durante este período, o método do sangue puro deve ser o método principal, então você deve dedicar toda a sua energia para visualizar o buraco negro e aumentar seu espírito. Jian Ao calculou cuidadosamente. Na velocidade atual, seu método de sangue puro será capaz de purificar todo o sangue em mais de 3 meses. Claro, a premissa é quando seu sangue pode gerar força? É difícil dizer. Mas é certo purificar o sangue com toda a sua energia agora. Então, Jian Ao dedicou toda a sua energia para visualizar o buraco negro e purificar o sangue no próximo período de tempo. O tempo voa e um mês se passou. Um mês se passou e Jian Ao purificou com sucesso 30% de seu sangue. No entanto, quando ele purificou 30% de seu sangue, Jian Ao também se sentiu um pouco estranho. Meu sangue que estão prestes a produzir força. Então, meu limite é de apenas 30% de sangue e Qi. Jian Ao teve a sensação de que estava prestes a produzir força. Esse sentimento não poderia estar errado. Este é um tipo de intuição de um guerreiro sobre seu corpo. Talvez amanhã, ou depois de amanhã, ou no próximo momento, Jian Ao possa produzir força. No entanto, se ele purificar apenas 30% do sangue do Qi, uma vez que ele produz força, o bônus é de apenas 30% do poder. Embora já seja muito bom, Jian Ao ainda está um pouco relutante. Ele quer purificar 100% do sangue e do Qi. Mas de acordo com o que o mestre disse, quanto sangue que podem ser purificados não é controlado pelo guerreiro. Mas está realmente fora de controle? Jian Ao franziu a testa. Ele sempre teve um sentimento antes. Ele parece ter um alto grau de controle sobre o sangue e o Qi. A razão pela qual o controle é tão alto é porque seu espírito é muito alto. Mesmo que o espírito não tenha chegado a 2 agora, é muito alto em comparação com outros guerreiros. O espírito não é melhor do que o osso ou a compreensão. Existem muitas pessoas talentosas com osso e compreensão, que não são piores do que Jian Ao. Mas parece haver apenas um punhado de pessoas com talentos espirituais. A maioria deles gira em torno de 1. Jian Ao agora atingiu um nível espiritual de 8 e será capaz de chegar a 2 em 2 meses. Tal nível espiritual tem um grau muito alto de controle sobre o Qi e o sangue. É tão alto que Jian Ao até tem uma leve sensação de que parece ser capaz de suprimir o Qi e o sangue para produzir força. Claro, este é apenas o sentimento de Jian Ao. Quanto a saber se é uma ilusão, Jian Ao pode tentar. Então, Jian Ao continuou a purificar o Qi e o sangue. Enquanto purificava o Qi e o sangue, ele usou um enorme espírito para suprimir o Qi e o sangue para produzir força. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois de 3 dias, Jian Ao sentiu vagamente que seu Qi e sangue haviam atingido o limite e poderiam produzir força a qualquer momento. Mas o enorme espírito suprimiu instantaneamente o Qi e o sangue.
Interrompeu abruptamente. O nascimento da força. Pode realmente funcionar? Jian Ao mostrou um olhar feliz. Ele continuou a purificar o Qi e o sangue. Embora o Qi e o sangue estivessem inquietos e parecessem produzir força a qualquer hora e em qualquer lugar, Jian Ao precisava usar um espírito enorme para suprimi-lo. Mas ele foi realmente capaz de continuar a purificar o Qi e o sangue sem deixar o Qi e o sangue produzirem força. O sentimento de Jian Ao estava correto. Ele poderia continuar a purificar seu sangue. Eu não esperava que o espírito pudesse ser usado dessa maneira. Como esperado, todos os 3 talentos têm suas próprias funções. Nesse caso, purifique todo o sangue e depois rompa. Jian Ao já havia tomado uma decisão. Então, pelos próximos 2 meses, Jian Ao estava se concentrando em visualizar o buraco negro, fortalecendo seu espírito e usando seu espírito para suprimir o sangue e tentar purificar todo o sangue e Qi. E o sangue e o Qi de Jian Ao foram de fato purificados de maneira ordenada, como ele previu. 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. 2 meses se passaram em um piscar de olhos. Neste dia, Jian Ao continuou a operar o método de sangue puro. Estrondo. Finalmente, o sangue e o Qi ferveram. O último fio de sangue e Qi foi purificado. Neste momento, o sangue e o Qi de Jian Ao foram completamente purificados. O sangue purificado e o Qi estavam constantemente agitados, mas, felizmente, o espírito que havia chegado a 2 era muito forte e ainda podia suprimi-lo. No entanto, agora que o Qi e o sangue de Jian Ao foram completamente purificados, não há sentido em continuar a suprimi-los. Eu os suprimi por mais 2 meses, e está quase na hora de um avanço. Jian Ao respirou fundo. No momento seguinte, ele retraiu seu enorme espírito e liberou completamente a supressão de seu Qi e sangue. Estrondo. O sangue, que havia perdido sua supressão mental, de repente começou a ferver. Originalmente, purificar 30% do Qi e do sangue deveria dar origem à energia, mas Jian Ao a suprimiu com seu espírito até agora, e todo o Qi e sangue foram purificados. O sangue fervente nem precisava de qualquer orientação de Jian Ao. Do Qi e do sangue, traços de poder mágico semelhante a um cabelo começaram a crescer. Esse poder é muito diferente do Qi e do sangue. Cada traço contém um poder aterrorizante. Força. Isso é força. Guerreiros comuns, mesmo que nasçam com força, na verdade têm muito poucos. Mas porque Jian Ao suprimiu seu Qi e sangue por muito tempo, todo o seu Qi e sangue foram purificados, então agora sua energia está saindo continuamente. O tempo passou aos poucos. Cerca de 1 hora depois, o sangue de Jian Ao finalmente se acalmou e parou de ferver. Mas seu corpo já estava cheio de energia. Jian Ao deu um soco casualmente. Foi um soco direto tão simples, mas houve uma explosão no vazio. O dinheiro não pode comprar um som. Jian Ao agora pode fazer barulhos explosivos casualmente. Esta é a característica de Mingjin. Cultivo. Mingjin, estágio inicial. Osso da raiz, 7. Compreensão, 3, 5. Espírito, 2. Punho de tigre, maestria. Mingjin, bênção 100% de poder. Jian Ao verificou seus próprios dados. Seu cultivo realmente atingiu o estágio inicial de Mingjin. Há até uma clara bênção de poder de Mingjin por baixo. Ele purificou toda a energia e sangue, o que equivale a 100% de purificação, então o poder é dobrado. Além disso, isso ainda não envolve a prática da técnica Mingjin. Não foi em vão que passei 3 meses suprimindo minha energia e sangue. Embora eu tenha adiado por 3 meses antes de entrar em Mingjin, o recém-nascido Jin pode ter o dobro do poder e da bênção. Vale muito a pena! Jian Ao deu um suspiro de alívio. Nos últimos 3 meses, ele estava usando sua energia para suprimir a inquietação de seu sangue, mas na verdade ele ainda estava se sentindo estressado. Mas agora que os resultados são tão bons, todos os esforços anteriores valem a pena. Entrar no nível Mingjin é um reino completamente novo e requer novas técnicas. Claro, você tem que ir ao mestre Zhao Eita para aprender a técnica. Jian Ao olhou para o céu.
É quase meio-dia agora. Ele estava imerso no avanço agora e não esperava quantas horas haviam se passado. Estou destinado a me atrasar hoje. Du Juan, prepare a carruagem e vá para a escola de artes marciais imediatamente. Sim, mestre. A carruagem estava pronta. Jiao entrou na carruagem e rapidamente chegou ao salão de artes marciais. No salão de artes marciais, a segunda irmã mais velha sentiu a fragrância e disse com um sorriso: Irmãozinho mais novo, você está atrasado hoje. O mestre está muito infeliz. Jiao sabia que Zhao Eita sempre foi rigoroso. Especialmente para mim. No entanto, Jiao não estava nem um pouco preocupado. Segunda irmã sênior, o que aconteceu hoje aconteceu por um motivo. O mestre não deve me culpar. Ele não explicou em detalhes e foi diretamente para o salão de artes marciais. Com certeza, Zhao Eita tinha um rosto frio e uma expressão séria. Jiao, por que você está atrasado hoje? Zhao Eita perguntou. Há muitos discípulos externos e até mesmo estudantes no salão de artes marciais. Hoje é raro Zhao Eita dar orientação pessoal. Portanto, todos os olhos imediatamente se concentraram em Jiao. Esse é o irmãozinho mais velho. Sim, meu irmão mais novo Jiao, ouvi dizer que ele alcançará o 9º nível de Qi Reino de Sangue em um ano. É incrível. O irmãozinho mais velho deve ter apenas 7 anos, certo? O 9º nível de Qi Sangue é aos 7 anos de idade. Mesmo que você veja com seus próprios olhos, é inacreditável. O irmão sênior é um pouco mais velho, ele está realmente no 9º nível de Qi Sangue. Os discípulos externos ou alunos da escola de artes marciais chamam Jiao de irmãozinho sênior. Por um lado, ele é um discípulo interior. De acordo com as regras, os discípulos externos ou estudantes devem chamá-lo de irmão mais velho. Mas Jiao é muito jovem, então ele tem um título tão especial de irmãozinho sênior. Jiao não se importava com o que todos o chamavam. Na verdade, muitos discípulos externos ou estudantes de artes marciais raramente veem Jiao. Mas todos eles ouviram muitos rumores sobre Jiao. Mas mesmo que ele visse com seus próprios olhos agora, parecia difícil acreditar que Jiao era um guerreiro no 9º nível de Qi Sangue. Estava além de sua imaginação. Os guerreiros do 9º nível de Qi Sangue, para não mencionar todos eles grandes e redondos, parecem poderosos. Jiao tinha apenas 7 anos de idade e era completamente diferente dos guerreiros de Qi Sangue do 9º nível que eles costumavam ver. Diante dos olhares e comentários, Jiao não prestou atenção. Ele respeitosamente saudou Zhao Eita e disse: Mestre Hongwen, a energia e o sangue do discípulo acabaram de nascer pela manhã, e foi adiado por algum tempo, então ele chegou tarde. As palavras de Jiao foram muito calmas. Mas com uma resposta tão calma, todo o salão de artes marciais ficou em silêncio instantaneamente. Mesmo os discípulos e estudantes que estavam falando sobre isso agora estavam olhando para Jiao com a boca aberta. Parece inacreditável. O que eles acabaram de ouvir? Nasceu para ser enérgico? Será que Jiao rompeu com Min Jin? Quanto tempo se passou? Apenas um ano. Um tempo atrás, dizia-se que ele estava no 9º nível de Qi Sangue, mas agora ele rompeu para Min Jin? Do que você está falando? O nascimento da energia? Você rompeu com Min Jin. Os olhos de Zhao Eita também ficaram afiados. Mestre, por favor, olhe. Jiao não explicou, ele se levantou e deu um soco diretamente. Pop! Uma explosão foi ouvida nos ouvidos de todos. Estrondo. A multidão ficou chocada. O dinheiro não pode comprar um som, mas eles já ouviram falar dele. Somente dando à luz a energia é que o efeito de explosão pode ser alcançado. Ou seja, Jiao, que tem apenas 7 anos agora, realmente entrou no nível Min Jin. Os guerreiros Min Jin de 7 anos apareceram em Kenshin? Acho que nunca ouvi falar disso. O talento do jovem irmão sênior é incrível. Esses alunos ou discípulos externos são basicamente guerreiros do Qi e do Reino do Sangue. Nenhum deles entrou no nível Min Jin. Afinal, os guerreiros Min Jin não são comuns em Kenshin.
Aqueles que podem entrar no nível Minjin são basicamente discípulos internos dos principais salões de artes marciais, e eles são bem conhecidos e têm um alto status em Kenshin. Jian Ao, siga-me. Zhao Eita não estava feliz. Em vez disso, ele parecia um pouco solene e levou Jian Ao para longe do salão de artes marciais. Zhao Eita estava realmente um pouco desapontado. Ele sabia que Jian Ao estava purificando Qi Sangue. Faz apenas 3 meses e Jin nasceu. Quanto Qi Sangue podem ser purificados em 3 meses? 10%? Ou 20%? Provavelmente apenas 10% ou 20%. É muito difícil purificar 30%. No coração de Zhao Eita, ele tinha grandes esperanças para Jian Ao. Ele esperava que Jian Ao pudesse purificar pelo menos 30% de seu sangue e Qi, e até tinha um vislumbre de esperança de que ele pudesse purificar 40% ou 50%. Infelizmente, agora todas as suas esperanças foram frustradas. Mas Zhao Eita também sabia que Jian Ao não podia controlar quanto sangue e Qi ele poderia purificar. Só se pode dizer que a sorte de Jian Ao ainda era um pouco pior. Quando ele chegou às salas silenciosas, Zhao Eita suspirou e disse: "Você nasceu com força em 3 meses. O tempo é muito curto, mas este é o destino. Diga-me, quanto sangue e Qi você purificou? 10% ou 20%? Jian Ao olhou para Zhao Eita com um olhar estranho quando ouviu isso. 10%? 20%? Como poderia ser possível purificar tão pouco sangue e Qi em 3 meses? Não é nem 10%. O coração de Zhao Eita afundou. Existe essa possibilidade. Se não mesmo 10%, então, embora Jian Ao possa ser considerado um gênio em Kenshin, se comparado com aqueles discípulos geniais da seita interna da seita Wangtian, ele é muito pior. Mestre, eu purifiquei todo o meu Qi sangue. Jian Ao decidiu dizer a verdade. Afinal, Zhao Eita definitivamente deixaria Jian Ao usar sua força. E a força de Jian Ao dobrou em poder. Zhao Eita sabia disso depois de uma tentativa, e ele não conseguia esconder nada. Todo o Qi sangue? 100%. Você me dá um soco, use seu Minjin com toda a sua força. Sim, mestre. Jian Ao deu um soco feroz. Ele explodiu no ar e instantaneamente atingiu o corpo de Zhao Eita. Agora o soco de Jian Ao já era muito aterrorizante. Mas no momento em que atingiu Zhao Eita, Jian Ao sentiu uma força mais aterrorizante que o jogou diretamente para longe. Ele podia até sentir que isso era o resultado de todo o esforço de Zhao Eita. No entanto, esse soco fez Zhao Eita experimentar pessoalmente o poder do Minjin de Jian Ao. Esse soco é pelo menos 2 vezes mais poderoso que outros guerreiros Minjin. O poder gerado pela purificação de todo o sangue e que é equivalente a adicionar 100% do poder. É verdade. Purificando 100% do sangue e Qi, ninguém em toda a história de Huang Tianzong pode purificar 100% do sangue e Qi. Zhao Eita estava extremamente animado. O gênio que purificou 100% do sangue e do Qi era na verdade seu discípulo. Ele nunca se atreveu a sonhar com isso antes. Ele estava até ansioso para ver que tipo de sensação ele causaria quando levasse Jian Ao para Huang Tianzong. Jian Ao, você realmente superou as expectativas do meu professor. Você purificou 100% de sua energia e sangue, e o poder que você criou dobrou. Você sabe o que isso significa? Jian Ao balançou a cabeça. Ele apenas seguiu a sugestão de Zhao Eita e purificou o sangue o máximo possível. Eu não esperava que seu espírito fosse tão poderoso, e ele purificou diretamente 100% de sua energia e sangue. Jian Ao, há algumas coisas que eu não expliquei a você em detalhes antes, mas agora parece que tenho que explicar claramente para você. Há um mundo de diferença entre guerreiros da seita e cultivadores casuais em todos os aspectos. Na verdade, a diferença entre eles começa com Minjin. No reino Qi Sangue, todos são realmente iguais. No nível de Minjin, a energia que nasce primeiro é diferente. Os discípulos da seita esperam conscientemente que a energia nasça naturalmente, e então o poder da energia será abençoado. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é Minjin. Que técnicas podem ser praticadas em diferentes níveis?
A razão pela qual purificar o Qi e o sangue é tão importante é porque quanto mais Qi e sangue você purificar, mais técnicas de Mingjin você pode praticar depois de romper Mingjin, então o poder sobreposto de Mingjin será mais aterrorizante. Por exemplo, se você purificar 30% do seu Qi e sangue, você pode praticar 3 tipos de exercícios de Mingjin e obter as bênçãos dos 3 tipos de Jin. Por analogia, se você purificar 100% do seu Qi e sangue, então, teoricamente, você pode praticar 10 Mingjin Kung Fu é abençoado por 10 tipos de energia. Quem pode competir com você no nível de Mingjin? E esse poderoso Mingjin também será de grande ajuda para você no futuro, quando você entrar em Dark Jin e transformar Tion Jin. Jian Ao entendeu. Eu não esperava que purificar o Qi e o sangue envolvesse tanto. Ele teve um pouco de sorte por ter usado seu poder mental para suprimir sua energia e sangue, purificando assim 10% de sua energia e sangue antes de fazer um avanço. Caso contrário, seu limite só é capaz de purificar 30% de sua energia e sangue. Mestre, se você usar o Kung Fu para romper, você só será capaz de ter um tipo de energia. Sim. Se você usar a técnica para romper, você só pode cultivar um tipo de energia. Se você praticar outras energias, ocorrerão conflitos. No entanto, a energia nascida naturalmente é diferente. Pode acomodar muitos tipos de energia sem conflito. Depois de ouvir a explicação de seu mestre, Jian Ao entendeu completamente. Não é de admirar que o mestre tenha dito que aqueles discípulos de Huang Tianzong purificariam seu Qi e sangue sempre que buscassem algo, produzindo energia naturalmente. Há uma enorme lacuna entre o uso de artes marciais para romper Mingjin e um guerreiro que desenvolve Jin naturalmente. Totalmente incomparável. Jian Ao, já que você tem tanto talento, você não pode desperdiçá-lo. Você pode praticar 10 tipos de técnicas de Mingjin e integrar 10 tipos de Jin. Em seguida, tente escolher a melhor técnica para cada Jin. O Mingjin Kung Fu é dividido em comum, superior e superior. A diferença entre os três é que o poder ligado ao Jin cultivado é diferente. A energia produzida pelas habilidades comuns pode adicionar apenas 10% do poder, as habilidades superiores podem adicionar 20% do poder e as habilidades superiores podem adicionar 30% do poder. Na verdade, existem alguns segredos mágicos que podem até adicionar 40% ou 50% de poderoso, mas esse tipo de livro secreto mágico é tão raro que só pode ser encontrado, mas não procurado. Se você escolher a técnica de ponta entre as 10 técnicas, poderá triplicar a potência. Se você adicionar sua força original para dobrar a potência, sua força pode aumentar até 4 vezes a potência. Naquela época, no nível de Mingjin, quem é seu oponente? Além disso, com esta base, você terá uma enorme vantagem ao entrar em Dark Jin e Hua Jin. Este é um problema matemático. Jian Ao calculou cuidadosamente e descobriu que esse era realmente o caso. Purificar 100% do Qi do sangue pode dar a ele uma vantagem incomparável. Claro que ele tem que aproveitar essas vantagens. Zhao Eita olhou para Jian Ao profundamente. Seus olhos estavam um pouco complicados. Ele suspirou e disse, Jian Ao, parece que não posso mantê-lo aqui por muito tempo. Mestre, o que isso significa? Você vai expulsar esse discípulo? Jian Ao ficou um pouco assustado. Eu não sei o que Zhao Eita quer dizer. Você disse bem, mas de repente você quer afastá-lo? Por que eu iria afastá-lo? Mas Kenshin é muito pequeno e os dragões não podem ser criados em águas rasas. Originalmente, meu mestre queria que você cultivasse até o nível Wajin e depois fosse para a seita Huangtian, se tornasse diretamente um discípulo interior e voasse para o céu. Mas agora parece que você deve ir para Huangtianzong no nível Mingjin. Zhao Eita disse lentamente. Mestre, você não disse que os discípulos internos da seita Huangtian são os verdadeiros discípulos. Somente transformando a energia alguém pode se tornar um discípulo interno da seita Huangtian. Só então um discípulo pode saber como cultivar sua força. Mesmo se ele for para a seita Huangtian, ele não pode entrar na seita interna. Jian Ao perguntou em dúvida. No começo, ele queria se juntar a Huangtianzong, mas Zhao Eita desistiu de sua ideia. Por que você o está encorajando a ir para Huangtianzong agora? Jian Ao, de vez em quando,
meu professor nunca pensou que seu talento seria tão alto, então eu não poderia mantê-lo mesmo que quisesse. No começo, meu mestre realmente queria jogar com segurança e estabilidade, para que você pudesse se tornar Hua Jin e depois entrar na seita Huang-Tian. Mas agora que você purificou 10% do seu Qi Sangue para entrar em Min Jin, você precisa de 10 técnicas de alto nível. Onde posso encontrar as 10 principais habilidades? Principais habilidades? Se dermos a você as melhores habilidades, isso só vai atrasá-lo. Somente indo para Huang Tianzong você pode coletar as 10 melhores habilidades, e você pode até ter um vislumbre de esperança de acessar esses segredos mágicos inigualáveis. No entanto, você não precisa se preocupar que você só pode ficar na seita externa se você for para Huang Tianzong. Você também pode se tornar um discípulo interno da seita no nível Mingjin, mas os requisitos são muito altos e você precisa romper a Torre Wangtian. Contanto que você possa romper o 9º andar da Torre Wangtian, você pode prosseguir direto para a seita interna e se tornar um discípulo da seita interna. Isso é especialmente preparado por Huang Tianzong para aqueles gênios verdadeiramente importantes. Mas eles devem ser os melhores gênios, caso contrário, será impossível passar pelo 9º andar da Torre do Céu Selvagem. Jian Ao entendeu. Os discípulos internos da seita Wangtian devem cultivar até o nível de Huajin, que é uma regra difícil. Mas se eles são os melhores talentos, eles definitivamente não serão parados por essas regras rígidas. Há também passagens especiais, que pertencem apenas aos melhores talentos. Gênios comuns simplesmente não podem passar pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado. Mestre, deve ser muito difícil passar pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado. Sim, é muito difícil. Você definitivamente não pode fazer isso com sua força atual, mas você tem uma grande chance. O gênio da seita Wangtian pode purificar 30% do sangue e aumentar o poder em 30%. Se você praticar 3 técnicas de alto nível, o aumento será de 90%, mais os 30% originais, o aumento total será de 120%, quase mais que o dobro. Você deve ser mais forte. Você purificou 100% do sangue e aumentou em uma vez. Eu tenho 2 técnicas de alto nível. Se você praticá-los, o aumento total será de 160%. Isso já é mais do que muitos gênios na seita Wangtian. Mas isso não é suficiente. Para ser infalível, vou tentar o meu melhor para encontrar mais 1 ou 2 técnicas, talvez possamos obter 3 ou 4 técnicas de ponta. Jian Ao também estava calculando silenciosamente. Se houver realmente 3 ou 4 técnicas de topo, o aumento total de seu Min Jin será de 190% ou 220%, cerca de 2 vezes o aumento. O aprimoramento de 3 ou 4 habilidades de alto nível ainda não pode garantir que não haja erro. Quanto às habilidades, eu realmente não tenho como, então só consigo pensar em um caminho nas artes marciais. O punho de tigre pode aumentar seu poder em 10% se for um sucesso menor, 20% se for um grande sucesso e 50% se for um sucesso perfeito. Isso se baseia no aumento de toda a sua força. Em outras palavras, quanto mais força você praticar, mais aterrorizante será o punho de tigre. É difícil aperfeiçoar o punho de tigre, não vamos falar sobre isso por enquanto. Mas você pode se esforçar para obter um pequeno sucesso ou até mesmo um grande sucesso. Que tal isso? Você me segue, e eu lhe darei um grande presente para ajudá-lo. Mas se o seu punho de tigre pode alcançar um pequeno sucesso depende da sua sorte. Zhao Eita disse com um sorriso. Jian Ao saudou apressadamente e disse, obrigado, mestre. Mas ele também estava um pouco confuso. Seu punho de tigre encontrou um gargalo e ficou preso no nível de maestria, e ele não tem ideia. O que o mestre pode fazer para melhorar seu punho de tigre? Como se visse a dúvida de Jian Ao, Zhao Eita sorriu e disse, se você quer dominar o punho de tigre, você deve compreender a forma de tigre. Jian Ao, você nem viu um tigre de verdade, como você pode compreender sua forma? Hoje, vou levá-lo para ver um tigre de verdade. Depois de dizer isso, Zhao Eita carregou Jian Ao em seu cavalo, galopou para fora da cidade e galopou em direção ao noroeste. A noroeste de Kanshin há uma floresta montanhosa sem fim chamada Montanha Fein.
Muitos caçadores ganham a vida caçando na Montanha Fen há milhares de anos. Zhao Eita e Jian Ao galoparam e entraram na Montanha Fen. Mestre, há tigres na Montanha Fen? Jian Ao perguntou. Ele agora também sabe o propósito de Zhao Eita trazê-lo para a Montanha Fen. Embora ele tenha a memória do tigre em sua mente. Mas isso é apenas algumas imagens de vídeo. Na realidade, Jian Ao nunca viu um tigre. Há muitos tigres na Montanha Fen nas profundezas da floresta. Se tivermos sorte, vamos encontrá-los em breve. Zhao Eita disse calmamente. Seu tom não parecia ter medo do Rei das Feras. Isso é normal. Não importa o quão forte seja o tigre, ele ainda é uma fera. Zhao Eita é um guerreiro poderoso, então como ele pode ter medo de bestas comuns? Os guerreiros Minjin podem ter milhares de quilos de força quando explodem, quanto mais os guerreiros Wajin. Jian Ao também estava um pouco animado. Afinal, ele estava procurando por um tigre, o rei das feras, e ainda tinha algumas expectativas em seu coração. Os dois vagaram pela floresta por 1 hora. Rugido. Felizmente, os dois finalmente encontraram um tigre. Este tigre parece poderoso e majestoso, e parece estar carregando o vento enquanto caminha. Disse que as nuvens seguem os dragões e os ventos seguem os tigres, e isso é verdade. Jian Ao, preste atenção a cada movimento deste tigre feroz e veja se você consegue entender a forma do tigre. Zhao Eita disse de lado. Forma de tigre. Jian Ao olhou atentamente para cada movimento do tigre. Os tigres andam muito levemente. Há até uma sensação de elegância. Mas esses olhos são extremamente afiados. O tigre que está no topo da cadeia alimentar na floresta montanhosa tem uma aura de desprezo por todos os seres vivos. A compreensão de Jian Ao atingiu 3, 5. Esses dados não são tão bons quanto os da Zhengu, mas na verdade são muito altos. Esse tipo de compreensão definitivamente fará de Tiger Fist um sucesso. Mas ainda há falta de oportunidade. A oportunidade é agora. Jian Ao estava pensativo. Alguns dos movimentos em Tiger Fist parecem gradualmente se sobrepor e se fundir com o tigre à sua frente. No entanto, algo ainda está faltando. Sim, é assassino. O espírito assassino do tigre. Mestre, eu quero ver como um tigre caça. É fácil. Zhao Eita assentiu. Uau! Zhao Eita se moveu. Ele realmente tomou a iniciativa e correu em direção ao tigre. Em vez disso, o tigre se assustou. Em vez de correr para frente, ele rapidamente recuou, deu a volta para o lado de Zhao Eita e avançou de Zhao Eita. Embora os tigres sejam os principais predadores, eles são muito cautelosos e bons em ataques furtivos. No momento em que o tigre atacou, Jian Ao se sentiu abençoado em sua alma. Sim, é isso. Jian Ao não pôde deixar de começar a demonstrar os movimentos do punho do tigre. Cada movimento que ele faz parece um verdadeiro tigre. O tigre está formado. Neste momento, o punho de tigre de Jian Ao também passou com sucesso da maestria para um sucesso menor. A forma de tigre é tão simples. Quando a oportunidade chegar, você pode entendê-la imediatamente. No entanto, o tigre atacou Zhao Eita, o que foi uma verdadeira luta com a besta. Zhao Eita se virou bruscamente. Na verdade, ele também executou o Tiger Punch. Também parece um tigre de verdade. Estrondo. Zhao Eita deu um soco nas garras do tigre. Como resultado, o tigre caiu para trás como uma pipa com a corda quebrada. A diferença de força é muito grande. Zhao Eita ainda nem usou toda a sua força. Apenas usando um pouco de força. Caso contrário, com apenas um soco, o tigre será morto. Xiao Shen. Zhao Eita estava muito feliz. Não foi em vão que ele levou pessoalmente Jian Ao para a Montanha Fen para procurar tigres. Assim que o punho de tigre for concluído, o poder da técnica de boxe será aumentado em 10%. Isso é muito assustador. Obrigado, mestre. Jian Ao disse com um sorriso. Como professora, só posso ajudá-la a chegar até certo ponto. O resto das grandes conquistas e perfeições só podem ser realizadas lentamente por você mesmo, e não há nada que eu possa fazer por você como professor.
Zhao Eita ficou com as mãos atrás das costas, com um olhar de alívio no rosto. Jian Ao olhou para o tigre e descobriu que o tigre estava apenas rugindo, mas não se atreveu a agir precipitadamente. O coração de Jian Ao se moveu. Mestre, posso levar este tigre para casa? Então eu posso assistir o tigre todos os dias, e talvez eu possa praticar o punho de tigre com perfeição mais rápido. Ao ouvir isso, Zhao Eita acenou com a cabeça e disse, na verdade, eu fiz isso como professor uma vez. Eu peguei um tigre e o observei todos os dias, mas parecia não ter efeito depois que alcancei o sucesso. No entanto, se você quiser trazer o tigre para casa, terá que confiar em si mesmo. Se for uma fera, o tigre será difícil de domar, mas esse tigre não é apenas uma simples fera. Parece ter um traço do sangue de um demônio tigre e entende a natureza humana. Se você quer conquistá-lo, você tem que conquistá-lo sozinho. Demônio tigre. Jian Ao ficou chocado. Não existem apenas guerreiros neste mundo, mas também demônios? Jian Ao, já que você está prestes a entrar na seita Huangtian, não há mal nenhum em lhe dizer. Todas as coisas têm animismo, e insetos voadores e animais podem se tornar demônios por acaso. Uma vez que eles se tornam demônios, sua sabedoria é a mesma dos humanos, e eles podem até praticar o cultivo. Torne-se mais forte. Mesmo o demônio mais fraco é comparável a um guerreiro que entrou no Tão. Na seita Huangtian, seja um discípulo interno ou um verdadeiro discípulo, o objetivo final é ser capaz de entrar no Tão. Se você não praticar artes marciais e entrar no Tão, será em vão. Depois de entrar em Huangtianzong, seu objetivo é entrar no Tão. Foi porque uma pessoa forte que entrou no Tão nasceu que você poderia se tornar um membro de alto escalão de Huangtianzong quando você era o mestre. Os olhos de Jian Ao brilharam. Entrando no Tão? Acontece que o objetivo de um guerreiro é entrar no Tão. O alvo do demônio é um guerreiro que entrou no taoísmo? Você é apenas Mindin agora, e ainda está longe de entrar no Tão. Será bom conhecer um pouco de bom senso. Você pode aprender mais sozinho quando entrar em Huangtianzong. Este tigre tem o sangue de um demônio tigre, então tem alguma inteligência e pode ser subjugado. Quanto a se você pode subjugá-lo, depende de você. Meu professor não vai ajudá-lo. Zhao Eita deixou isso muito claro. O tigre à minha frente tem inteligência, não é apenas uma fera, pode ser domado. Mas se ele quisesse subjugar o tigre feroz à sua frente, Jian Ao teria que encontrar um caminho por conta própria. Mas Jian Ao Kai tem apenas 7 anos. Como uma criança de 7 anos poderia subjugar um tigre tão feroz? Sim, professor, discípulo, experimente. Jian Ao respirou fundo e olhou para o tigre por um instante. Embora ele tenha apenas 7 anos de idade, ele já é um guerreiro Mindin. Não importa quão alto seja seu nível de cultivo ou quão fortes sejam suas habilidades em artes marciais, ainda requer combate real. Sem combate real, você nunca se tornará um guerreiro. Jian Ao também entendeu aproximadamente o que seu mestre queria dizer. Isso é para ele ter uma batalha real. Vendo Jian Ao saindo passo a passos, Zhao Eita também acenou com a cabeça secretamente. Ele realmente queria que Jian Ao lutasse. E com ele aqui, não importa o perigo que encontre, ele pode vir em socorro. Embora este tigre tenha o sangue de um demônio tigre, é apenas uma besta ligeiramente inteligente, afinal. Embora seja o rei das feras, não é tão bom quanto um guerreiro Mindin. Até mesmo um guerreiro Mindin comum pode ser morto. Este tigre, muito menos Jian Ao. Zhao Eita sabia que o poder gerado por Jian Ao dobrou, excedendo em muito dos guerreiros Mindin comuns. O que falta nada mais é do que combate real. Cultivo, bravura e experiência. Essas são todas as coisas que faltam a Jian Ao. É definitivamente impossível compensar tudo de uma vez. Mas ainda é muito necessário que Jian Ao realmente experimente uma batalha real. Jian Ao se aproximou do tigre passo a passo. Os tigres são um tanto inteligentes, mas certamente não tão inteligentes quanto os humanos. Vendo o pequeno corpo de Jian Ao se aproximando, o tigre parecia irritado e rugiu baixinho. Jian Ao não se atreveu a ser descuidado. Ele também estava observando os tigres.
E ver a aparência de um tigre também deu a Jian uma compreensão mais profunda da forma de tigre. Uau! O tigre pulou e atacou. Aos olhos de Jian, o enorme tigre exalava um poder aterrorizante, varrendo como um furacão e chegando na frente dele em um piscar de olhos. Ele não pôde deixar de sentir um pouco de medo em seu coração. Esta é a natureza humana. Mas Jian é um guerreiro Minjin, afinal. Especialmente porque ele tinha acabado de compreender a forma de tigre, e o punho de tigre havia atingido o nível de Xiaoxin. Vendo o tigre correndo em sua direção, o pequeno corpo de Jian de repente virou de lado e, como um tigre, ele deu um soco no tigre diretamente. Estrondo. Este soco atingiu o lado do tigre. O tigre ainda está no ar. Depois de ser atingido assim, seu corpo caiu pesadamente no chão. Sem demora, Jian usou o Tiger Zone no punho do tigre, pulou e deu um soco na cabeça. Este soco explodiu com energia. O terrível poder adicional dobrou, atingindo o tigre com força na cabeça. De repente, houve um som abafado. O tigre sentiu-se um pouco tonto e seu enorme corpo de repente caiu no chão. Bang 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 bang. Jian atacou continuamente e seus punhos caíram sobre o tigre como gotas de chuva. Ok, se você continuar batendo neste tigre, você vai matá-lo. Ao ver isso, Aoita imediatamente lembrou Jian. Jian também parou quando ouviu isso. Olhando para o tigre à minha frente, ele estava basicamente no chão, incapaz de se mover. Ele até continuou choramingando na boca. Você gostaria de me seguir? Jian perguntou ao tigre. O tigre tem alguma inteligência e pode entender o que Jian quer dizer. O tigre acenou com a cabeça, até se forçou a apoiar seu corpo, abaixou a cabeça e se ajoelhou na frente de Jian, e lambeu os pés de Jian carinhosamente com a língua. Este é um gesto de submissão da besta. Um sorriso apareceu no rosto de Jian. O tigre se rendeu. Ele adotou um tigre de estimação. Jian realmente segurou sua força agora. O tigre parecia miserável, mas na verdade era apenas um ferimento superficial, nada sério. Dê um nome, vamos chamá-lo de Dao. O apelido de Jian é Xiaoliu, e agora que ele conquistou esse tigre feroz, ele está realmente destinado a ser um tigre. Dao esfregou o rosto de Jian afetuosamente. Jian olhou para o corpo enorme de Dao e estava um pouco ansioso para tentar. Então, ele se virou e pulou nas costas de Dao. Os tigres não têm forte resistência, por isso não são adequados para transportar pessoas. Mas Jian é uma criança e é muito leve, então não tem nenhum impacto em Dao. Jian sentou-se nas costas de Dao, parecendo muito animado. Afinal, que criança pode resistir à tentação de montar nas costas de um tigre? Ele é uma criança, afinal. Vendo Jian se divertindo nas costas do tigres, Aoita também sorriu. Então Aoita balançou a cabeça e montou em seu cavalo, enquanto Jian montou o grande tigre e voltou lentamente para Kenshin. Antes de escurecer, Jian e Aoita voltaram para Kenshin. No entanto, Jian montou um grande tigre na cidade e houve um pouco de confusão. Onde as pessoas comuns em Kenshin viram tal cena? Uma criança realmente montou um tigre feroz. Uma criança montando um tigre? Todos ficaram horrorizados. Isso é um tigre? É realmente um tigre, e há uma criança nas costas do tigre. O que? Uma criança montando um tigre? O que está acontecendo? A criança nas costas do tigre parece um pouco familiar, é isso. Jovem mestre Jian. O prodígio da família Jian. Sem dúvida, há o dono da escola de artes marciais da Torre Negra ao lado dele. Ouvi dizer que o jovem mestre Jian se tornou um discípulo da escola de artes marciais da Torre Negra. Mas como o jovem mestre Jian pode montar um tigre? O tigre também é chamado de rei da montanha, rei tigre, etc. pelo povo. É o rei de todos os animais. Se um caçador comum encontra um tigre nas montanhas, é basicamente perigoso. Mas agora, Jian, uma criança de 7 anos, pode montar nas costas de um tigre? O tigre até parece bastante dócil. Mas, é realmente dócil?
O corpo corpulento do tigre, com a boca ligeiramente aberta, parecia uma boca sangrenta, o que fazia as pessoas sentirem medo. O tigre não se sentiu desconfortável quando entrou no centro da cidade pela primeira vez, mas caminhou com muito orgulho. Os olhos do tigre estavam cheios de ferocidade e dominação, o que deixava as pessoas ao redor maravilhadas. Qualquer pessoa com um olhar perspicaz sabia que o tigre foi domado. Era uma coisa rara um tigre ser domado. Até mesmo algumas crianças corajosas estavam assistindo. Eles olharam para Jian nas costas do tigre com inveja nos olhos. A criança montada em um tigre causou sensação em toda a cidade. Até a mansão do senhor da cidade ficou alarmada. Os figurões da mansão do senhor da cidade vieram com os detetives. Quando viram Jian e Zhao Eita, todos deram um suspiro de alívio. Saudações, mestre Zhao, jovem mestre Jian. Recebemos a notícia de que um tigre entrou na cidade, então viemos conferir. Parece que este tigre foi domado pelo jovem mestre Jian. Um dos policiais perguntou. Esta é uma investigação de rotina. No entanto, Zhao Eita tem um status elevado e os policiais devem tratá-lo com respeito. Zhao Eita também sabe que esses policiais representam a mansão do Lorde da cidade e também são para a segurança de toda a cidade. Jian deve ter uma explicação para montar um tigre na cidade. E se o tigre machucar alguém? Não se preocupe, este tigre tem um traço de sangue de demônio tigre e é bastante humano. Foi domado e não fará mal a ninguém. Zhao Eita disse calmamente. Sangue de demônio tigre? As pessoas comuns não entendem o que isso significa, mas os policiais se sentem aliviados. Claro que eles sabem o que significa sangue de demônio tigre. Qualquer pessoa com sangue de demônio terá inteligência. Com inteligência, não é mais uma fera comum e pode ser domada. Depois de domado, é mais seguro. Isso é bom. Mestre Jian, por favor, contenha seu animal de estimação tigre no futuro. Ok, não assista mais, vá embora. A multidão se dispersou rapidamente depois que os policiais os expulsaram. Mas eles simplesmente não se apresentaram para assistir, na verdade, eles ainda estavam assistindo de longe. Alguns guerreiros também entenderam o que estava acontecendo. Eles estavam todos com muita inveja. Um tigre com sangue de demônio tigre? Jian tem muita sorte. É apenas um tigre de estimação. Você acha que pode voltar para seus ancestrais e se tornar um demônio com esse traço de sangue? É improvável que